Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscilla Rice e estou falando com vocês do Live Oak Recording Studio em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou acompanhada ao telefone pelo fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e onde você está? Bem, estou em Austin esta semana em casa. Acabei de passar a maior parte da última semana com meus coautores de um outro livro em que estou trabalhando chamado Da Garagem ao Global. Como você leva o seu negócio da sua garagem para uma empresa global? Então, foi uma semana interessante. Nossa, parece ser um tema muito interessante. Sim, eu acho que vai ser um ótimo livro. Hoje tenho outro tema interessante com alguém que conheço há muito tempo. Esse é o meu convidado de hoje, Mike Holman. E Mike está envolvido com o BNI há 25 anos. Ele começou sua jornada como membro do BNI primeiro e depois se tornou membro da equipe de liderança. E então, 2 anos após o início da jornada, ele teve a oportunidade de começar em um novo território no Reino Unido e acabou por possuir sua própria franquia BNI por lá. Em junho de 2022, ele teve a honra e a oportunidade de se tornar o diretor nacional do BNI para o Reino Unido e Irlanda. E Mike diz que ele adora esse cargo e tem muito orgulho. Mike, bem-vindo ao podcast do BNI. Obrigado, Ivan. Prazer em estar aqui. Bom tê-lo aqui. Então, estamos falando sobre liderança relacional duradoura. Explique um pouco isso. Claro, existem muitas estruturas ao redor do mundo que eu realmente admiro. E você olha para esses edifícios e essas estruturas, e eles estão lá há centenas, às vezes milhares de anos. E cada uma dessas estruturas tem uma fundação incrível por baixo que a sustenta. Bem, eu realmente acredito que, como líder e como membro, também precisamos ter essas fundações em vigor. E essas fundações, como líder ou membro, realmente vêm através dos relacionamentos que construímos. E se queremos algo que dure muito tempo, precisamos investir nesses relacionamentos. Sim, então, uma das primeiras coisas sobre este tópico que você queria que eu falasse era: as pessoas realmente me conhecem? Conte-me sobre isso. Sim, aprendi muito ao longo dos anos, pessoalmente, e me lembro de um momento decisivo quando realmente senti que me desenvolvi como líder. Foi após muito aprendizado. Foi após ler Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. E me lembro de estar em pé diante de um grupo de associados. Eu era o diretor executivo e estava tentando explicar aos líderes da região o que deveríamos fazer, a direção que deveríamos seguir, mas ninguém parecia ouvir. As pessoas me olhavam pensando, sim, tudo o que você se importa é em expandir sua franquia BNI. Você realmente não se importa conosco. E eu parei e basicamente contei a eles qual era o meu propósito e falei do fundo do coração sobre por que me importo profundamente com o sucesso deles. E isso mudou completamente o ambiente na sala. As pessoas vieram até mim depois e disseram: agora eu realmente entendo o que te motiva. E desde então, tenho usado isso para tentar inspirar outras pessoas a compartilharem suas histórias. Li um título ou uma citação em um livro há muitos anos, e não consigo lembrar o autor, mas dizia: líderes são líderes não por causa de seu cargo ou título, mas por sua capacidade de influenciar as pessoas a quererem mudar. E isso sempre ficou comigo. E também me lembro de uma citação sua, Ivan, que era: se você quer influenciar as pessoas, inspire-as e transforme-as. Conte grandes histórias. E não há história maior do que a nossa própria história quando estamos construindo relacionamentos. Sim, acho que muitas pessoas em cargos de liderança estão tão focadas no como que esquecem o porquê. Não apenas o seu porquê pessoal, que é do que você está falando. E acho que isso é importante. E eu descobri que quando estava visitando equipes presenciais, eu era basicamente um diretor. Eu sempre ia lá e dizia: olhem, eu me importo com o seu sucesso. Quero que vocês sejam muito bem-sucedidos nesta organização. E é por isso que estou aqui. E é por isso que estou oferecendo essas sugestões. Porque as pessoas naturalmente pensam: você só quer ganhar mais, vender mais, seja qual for o negócio em que você está. Todo mundo sempre vai pensar isso sobre você. Mas se você começar com o seu porquê pessoal, mas também eu acrescentaria a isso o porquê relacionado ao tópico que você está discutindo. Então, se você está falando sobre presença, por que a presença é importante? Quais são os dados por trás disso? O que eles mostram? Mas as pessoas não se importam com o como até entenderem o porquê. E quando você pode mostrar que a presença aumenta absolutamente o número de referências em um grupo, então as pessoas estão dispostas a ouvir o como. Portanto, o fator porquê, para mim, é crítico. Eu me lembro que você disse: acho que ouvi isso pela primeira vez há pelo menos 20 anos. E felizmente, muitas vezes, desde então, você sempre diz: as pessoas não se importam com o quanto você sabe até saberem o quanto você se importa. E isso permeia cada parte do que você está dizendo.
entendendo por que nós incentivamos as pessoas a fazerem as coisas que fazem em qualquer aspecto de sua associação, para ajudá-las a tirar o melhor proveito de sua adesão. E você pode falar sobre como se importa, mas também precisa mostrar a elas que você se importa. Há uma citação antiga, vamos ver se consigo me lembrar. Não consigo ouvir a palavra que você está dizendo por causa do comportamento que você está demonstrando ou algo assim. É uma frase tipo assim. E como você se comporta, como você age, mostra se você se importa ou não. Sim, e eu realmente encorajaria todos os nossos membros a contarem suas histórias, o porquê, e temos uma ferramenta incrível no BNI, e Ivan, tenho certeza de que você a criou, o perfil de gains. E acho que às vezes ficamos um pouco transacionais demais com esse perfil de gains. Olhamos para eles, pensamos nos objetivos do nosso negócio, a confiança no nosso negócio, o interesse, mas levar isso para um nível mais pessoal realmente ajuda as pessoas a se conectarem. Então, quais são seus objetivos pessoais? O que você quer alcançar para si mesmo, para sua família? Quais são suas ambições? E quando chegamos a esse nível pessoal com nossos colegas membros, é quando eu realmente acredito que as pessoas se abrem verdadeiramente umas para as outras, porque podemos ser os especialistas no que fazemos em nosso setor, mas se as pessoas não se conectam genuinamente conosco porque não nos conhecem de verdade, então elas podem ficar relutantes em nos passar aquelas referências que todos nós realmente gostaríamos de ver nossos membros receberem. E eu acho que muitas pessoas ignoram isso na troca de ganhos. O perfil de ganhos é escrito de uma forma que fala sobre algumas questões transacionais, como quais são seus objetivos e quais são suas conquistas, mas seus interesses são realmente relacionais. E tentamos dividi-lo para que as pessoas fossem tentando focar em ambos. E isso é muito importante. Eu acho essa citação, aliás, a citação é: o que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você está dizendo, e por isso é importante dizer essas coisas e depois agir de acordo, praticar o que se prega no que você faz. Então fale comigo sobre a profundidade dos relacionamentos, profundidade versus amplitude dos relacionamentos. Sei que isso era uma das suas prioridades. Claro. E novamente, sobre relacionamentos no BNI, eu incentivo todos os nossos membros a pensarem sobre o grupo de pessoas ao seu redor. Pense na profundidade dos relacionamentos que você tem com as pessoas. Temos uma grande oportunidade de criar muitos e muitos relacionamentos no BNI através do nosso grupo, além do nosso grupo. Mas eu incentivo as pessoas a realmente investirem naqueles relacionamentos-chave no grupo que elas têm ao seu redor. Nós somos incríveis. Temos grupos com mais de 100 membros ao redor do mundo, mas cada membro provavelmente precisa. Não tenho certeza de como você pensa, Ivan, mas provavelmente de 8 a 10 relacionamentos realmente bons e fortes que eles podem gerenciar, focar e tirar o máximo proveito. Então, estamos realmente investindo nessas pessoas, conhecendo-as verdadeiramente, ajudando a entender as referências que elas desejam, como podemos educá-las e treiná-las para encontrar as referências que queremos. Então, acho que é realmente importante que as pessoas invistam, se quiserem construir um relacionamento com outras, que invistam profundamente nesses relacionamentos e não adotem a abordagem dispersa na construção de relacionamentos. Duas coisas. Uma é que, se sua rede for ampla como 1 quilômetro e rasa como 1 centímetro, nunca será muito poderosa. Portanto, precisa ser tanto ampla quanto, em alguns lugares, profunda, como você está dizendo. Você precisa ter relacionamentos nos quais você realmente se aprofunde, conheça bem as pessoas e elas conheçam bem você. E essa é a única maneira de realmente construir uma rede pessoal poderosa. E você nos lembrou daquela grande história sua, onde você falou sobre as raízes de uma árvore. Quando houve uma tempestade, você quer compartilhar essa novamente? Eu adoro. Sim, já falei sobre isso em um podcast antes. Quando eu morava no sul da Califórnia, havia esses eucaliptos que foram trazidos de outro país para o sul da Califórnia. E no sul da Califórnia, temos esses ventos de Santa Ana que eram ventos realmente, mas realmente muito fortes, e muitas vezes nas notícias você via essas árvores que tinham caído e quase sempre eram eucaliptos. E a razão de serem eucaliptos é que essas árvores têm um sistema radicular que se espalha muito, mas não vai muito fundo. Então, quando fica muito alto e o vento bate, ele derruba. E eu vejo isso e vi isso muito quando morava no sul da Califórnia. Pensei em membros que, quando estavam passando por momentos difíceis, tinham essa ampla rede, mas não foi muito profundo. E então, o negócio deles simplesmente desmoronaria porque eles não tinham essa ampla rede de apoio por baixo deles, o que eu acho absolutamente crucial. Então, o último tópico que você queria discutir era de qual história você faz parte. Fale um pouco sobre isso. Sim, isso, eu novamente, realmente, eu costumava dizer o tempo todo, BNI muda a vida das pessoas. E na verdade, não muda. As pessoas mudam a vida das pessoas. BNI é o sistema operacional e temos a capacidade de reunir pessoas. E são as pessoas que mudam a vida das pessoas.
Então eu pediria a todos que pensassem sobre de quem eles poderiam estar impactando a vida esta semana, na próxima semana, no próximo mês. Quem é a pessoa em quem você vê o maior potencial? Quem é a pessoa cujo comportamento pode ter mudado e você está um pouco preocupado com ela? Quem é a pessoa a quem você deve gratidão? Quem é a pessoa que você realmente gostaria de ver ter sucesso? E apenas invista nessas pessoas. Falamos sobre os princípios do BNI, o Giver's Gain, mas eu realmente vejo que aqueles que dão são os verdadeiros líderes e as pessoas que outros admiram e respeitam no BNI. E eu encorajaria todos a se aproximarem dessa pessoa, porque eles podem realmente influenciar ela e mudar a vida de alguém ao fazer parte de sua história. Concordo. Não é quem está na sua história, mas de quem você faz parte da história e faz a diferença na vida dessas pessoas. Estamos sem tempo, mas sei que você tinha uma história breve para contar sobre a sua infância. Bem, muitas pessoas me perguntam isso e dizem qual foi a história que você contou aos seus membros que os influenciou. E é simplesmente isso. Quando eu estava crescendo, vim de um ambiente de classe trabalhadora. Meu pai era motorista de ônibus e como ele era motorista de ônibus nos anos 70, trabalhava muitos turnos nos fins de semana. Ele podia ganhar mais dinheiro fazendo isso e trabalhava em turnos duplos, até mesmo nos fins de semana. O resultado foi que eu não passava muito tempo com ele. Então, crescendo, eu e meu pai não tínhamos um ótimo relacionamento. Ele nunca foi um pai ruim. Eu nunca fui uma criança ruim. Nós não passávamos muito tempo juntos, mas isso significava que o relacionamento era um pouco azedo. E então eu percebi só mais tarde na vida o motivo pelo qual ele fazia isso. Ele trabalhava aquelas horas. Ele sacrificava tempo com a família porque precisava comprar roupas para nós. Ele precisava colocar um teto sobre nossas cabeças. Ele precisava colocar comida na mesa. E eu me virei para nossos membros e disse, eu nunca quero que nenhum de nossos membros tenha que sacrificar sua família pelo seu negócio ou seu negócio pela sua família. Eu realmente acredito que eu e você podemos nos ajudar em todos os aspectos da sua vida. Meu pai não teve escolha. Você tem. Sim, que história incrível. E é bom que você tenha compartilhado isso com seus membros. Esse tipo de conexão pessoal pode fazer toda a diferença. Mike, eu admiro o que você faz e obrigado por seus muitos anos no BNI. Eu realmente admiro muito isso. Obrigado, Ivan. Tem sido um prazer absoluto todos esses anos. O prazer é meu. Tem sido uma honra. Bem, precisamos que você volte aqui no podcast do BNI. Obrigado. Priscila, de volta para você. Ok, isso foi maravilhoso, obrigado. É isso por esta semana. Este podcast é patrocinado por MeisnerAudioprograms.com. Esses programas de áudio fornecerão a você as ferramentas e a inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência no BNI. Então, confira o ótimo material disponível para você em MeisnerAudioprograms.com. E depois use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Todo o lucro vai para a Fundação BNI. Muito obrigado por nos ouvir. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para mais um episódio emocionante do podcast oficial da BNI.